Minha irmã anunciou que estava grávida do meu marido na minha festa, mas ela não sabia o que eu descobri sobre ele. Quando minha irmã levantou a taça no meu aniversário de 35 anos e anunciou que estava grávida do meu marido, pensei que meu coração fosse parar, até perceber que ela não sabia o que eu sabia sobre ele. Deixa eu explicar desde o começo. Eu sou Marina, casada há 8 anos com o Diego, um empresário bem-sucedido no ramo de construção civil. Minha irmã Lívia é 3 anos mais nova que eu. Sempre foi a queridinha da família, aquela que não conseguia manter um emprego, que vivia pedindo dinheiro emprestado pros nossos pais, mas que todo mundo adorava porque era espontânea e divertida. A festa estava sendo perfeita. Tinha convidado uns 40 amigos e familiares pro meu aniversário em casa mesmo, nada muito elaborado, mas estava tudo lindo. Diego tinha ajudado com a decoração, meus pais tinham vindo de longe, minhas amigas estavam todas ali. Eu estava me sentindo amada, sabe? Aquela sensação gostosa de estar cercada de gente importante. Lívia tinha chegado um pouco atrasada, como sempre. Entrou pela porta da cozinha sem nem tocar a campainha, do jeitinho dela. Cumprimentou todo mundo, me deu um abraço meio estranho, mais demorado que o normal, e sussurrou no meu ouvido: "Irmã, hoje vai ser um dia inesquecível pra você." Na hora, achei que ela estava falando sobre algum presente especial que tinha comprado. Lívia sempre foi dramática, então não estranhei muito. Ela pegou uma taça de champanhe e ficou meio inquieta durante o jantar, mexendo no cabelo, olhando pro Diego de um jeito que eu não conseguia decifrar. Foi quando estávamos servindo o bolo que ela se levantou. O barulho das conversas foi diminuindo aos poucos, todo mundo prestando atenção nela. Lívia sempre conseguia ser o centro das atenções sem nem tentar. "Gente, eu queria fazer um brinde especial pra minha irmã Marina." Ela começou, com aquele sorriso que eu conhecia desde criança. Ela sempre foi a irmã perfeita, né? A que casou primeiro, a que tem a vida toda organizada, a que nunca deu trabalho pros nossos pais. Todo mundo riu. Eu também sorri, achando que era só uma brincadeira carinhosa. Mas tinha algo no tom de voz dela que me deixou com um frio na barriga. "Mas hoje eu tenho uma notícia que vai mudar tudo pra nossa família." Ela continuou, olhando diretamente pro Diego. "Eu tô grávida." O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Mas não era um silêncio de comemoração. Era aquele silêncio pesado, desconfortável, porque ela não parava de olhar pro meu marido. E o pai, ela fez uma pausa dramática. "É o Diego." Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. As taças escorregaram das mãos das pessoas. Ouvi minha mãe soltar um grito abafado. Meu pai se levantou da cadeira tão rápido que ela tombou pra trás. Mas eu fiquei ali, parada, processando o que tinha acabado de ouvir. Diego ficou branco como papel. Abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, antes de conseguir falar. "Lívia, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo?" "Estou contando a verdade." Ela respondeu, com uma tranquilidade que me gelou o sangue. "Marina merece saber, não é? Especialmente no dia do aniversário dela." As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas havia algo dentro de mim que não estava se quebrando como deveria. Talvez fosse o choque, ou talvez fosse outra coisa. Porque 3 semanas antes dessa festa, eu tinha descoberto algo sobre o Diego que ninguém mais sabia. E aquele segredo estava prestes a mudar completamente o jogo que minha irmã achava que estava jogando. 3 semanas antes do meu aniversário, eu tinha ido ao consultório do doutor Henrique fazer uns exames de rotina. Nada demais, só aquela bateria anual que toda mulher faz. Estava esperando na recepção quando vi uma pasta com o nome Diego Santos Silva, em cima da mesa da secretária. Meu coração deu um pulo. Que coincidência estranha, pensei. Devia ser outro Diego Santos Silva, né? Afinal, é um nome bem comum. Mas a curiosidade foi mais forte. E quando a secretária se afastou, eu dei uma espiada rápida. Era ele mesmo, meu marido. E o que vi naquela pasta me deixou sem chão. Diego estava fazendo tratamento para infertilidade há 2 anos. 2 anos, sem me contar nada. Os exames mostravam que ele tinha azoospermia severa. Basicamente, ele não conseguia ter filhos naturalmente. As chances eram praticamente zero. Fiquei ali segurando aqueles papéis, tentando entender. Por que ele não tinha me contado? Será que ele sabia e estava escondendo de mim? Ou será que nem ele sabia ainda? Voltei pra casa naquele dia com a cabeça explodindo. Diego chegou do trabalho no horário normal. Me deu um beijo, perguntou como foi o meu dia. Agia completamente normal. Durante o jantar, eu tentei tocar no assunto de forma indireta. "Amor, você nunca pensou em a gente fazer uns exames, sabe? Pra ver se está tudo bem com a gente?" Ele quase engasgou com a comida. "Exames? Que tipo de exames?" "Sei lá, de fertilidade. A gente tenta há um tempo e nada." "Marina, essas coisas acontecem no tempo certo. Não precisa ficar neurótica com isso." A forma como ele desconversou me confirmou tudo. Ele sabia e estava me escondendo. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção em tudo. Diego chegava tarde algumas vezes por semana, sempre com desculpas de trabalho. Tinha um telefone novo que mantinha sempre virado pra baixo. Tomava banhos mais demorados, usava perfumes diferentes. Uma semana antes da festa, decidi seguir ele. Sei que parece coisa de louca, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Ele disse que ia encontrar uns clientes pra jantar, mas em vez de ir pro restaurante que mencionou, foi direto pra um apartamento na Zona Sul. Esperei do outro lado da rua por 2 horas até ver ele sair. E quem saiu junto com ele? Minha irmã Lívia. Naquele momento, tudo fez sentido. As desculpas dele, o jeito estranho que ela tinha ficado nas últimas semanas, os olhares que trocavam nas reuniões de família. Eles estavam tendo um caso. Mas tinha uma coisa que eles não sabiam. Diego não podia ser o pai do bebê da Lívia. Então, quando ela fez aquele anúncio dramático na minha festa, tentando me destruir na frente de toda a família, eu só conseguia pensar numa coisa. Quem será que era o verdadeiro pai? E por que ela estava mentindo? Olhei pro rosto do Diego, que estava claramente em pânico, e pro rosto da Lívia, que estava radiante com a própria maldade. Meus pais estavam em choque. Minhas amigas não sabiam onde enfiar a cara. Todo mundo esperando que eu desabasse, que gritasse, que fizesse um escândalo. Mas eu não fiz nada disso. Em vez disso, levantei da minha cadeira bem devagar, peguei minha bolsa e falei numa voz bem calma. "Que interessante, Lívia. Parabéns pela gravidez." O silêncio ficou ainda mais pesado. Todo mundo esperando uma explosão que não veio. "Marina?" Minha mãe sussurrou confusa. "Mãe, eu vou só buscar uma coisa no meu quarto. Já volto." Subi as escadas com as pernas tremendo, mas não de desespero. Era adrenalina pura. Porque eu tinha um plano, e aquela mentira descarada da minha irmã tinha acabado de dar pra mim a oportunidade perfeita de colocar ele em ação. O que eles não sabiam é que eu não era mais a irmã ingênua que eles pensavam que eu era. No meu quarto, abri o notebook e imprimi os exames do Diego que eu tinha fotografado no consultório. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era de uma raiva fria que eu nunca tinha sentido na vida. Guardei os papéis na bolsa e desci de volta pra sala. Quando voltei, o clima estava ainda mais tenso. Diego estava tentando explicar alguma coisa pro meu pai, que estava vermelho de raiva. Lívia
Lívia estava sentada no sofá, com as mãos na barriga, fazendo aquela cara de vítima que ela sabia fazer tão bem. Desculpa o sumiço, pessoal. Falei, voltando pro meu lugar na mesa. Só fui buscar uma coisa importante. Lívia me olhou com aquele sorrisinho de quem acha que já ganhou a guerra. Marina, eu sei que deve estar sendo difícil processar tudo isso, mas... Difícil? Eu a interrompi pegando minha taça de vinho. Por que seria difícil? O sorrisinho dela vacilou um pouco. Bom, descobrir que seu marido e sua irmã, você sabe. Ah, isso. Dei de ombros. Na verdade, eu já sabia há uma semana. O silêncio que se fez foi ainda mais profundo que o anterior. Diego ficou branco como papel. Lívia arregalou os olhos. Meus pais se entreolharam confusos. Você sabia? Diego gaguejou. Claro que eu sabia, amor. Você acha que eu sou cega? Sorri pra ele, daquele jeito doce que ele conhecia tão bem. Eu vi vocês dois saindo daquele apartamento na Zona Sul semana passada. Lívia se levantou do sofá como se tivesse levado um choque. Se você sabia, por que não falou nada? Porque eu queria ver até onde vocês iam ter coragem de ir, respondi, ainda mantendo o tom calmo. E confesso que vocês me surpreenderam. Anunciar na minha festa de aniversário, na frente da família toda. Foi cruel até pros padrões de vocês. Minha mãe se aproximou de mim. Marina, filha, se você já sabia, por que não? Mãe, deixa eu terminar. Levantei a mão, porque a história não acabou ainda. Olhei diretamente pros olhos da Lívia. Lívia, você disse que o Diego é o pai do seu bebê, né? É, e daí? E vocês estão juntos há quanto tempo? Ela trocou um olhar nervoso com o Diego. Uns 3 meses. 3 meses. Repeti, assentindo com a cabeça. E você está grávida de quantas semanas? 8 semanas. Perfeito. As contas batem. Sorri novamente. Só tem um probleminha. Tirei os papéis da bolsa e coloquei em cima da mesa, bem no meio, onde todo mundo podia ver. Diego não pode ter filhos. O barulho que Lívia fez foi como se alguém tivesse sugado todo o ar dos pulmões dela. Diego tentou pegar os papéis, mas eu fui mais rápida. Esses são os exames do meu marido, feitos há 2 anos no consultório do Dr. Henrique. Azoospermia severa. Chances de fertilidade natural. 0,0%. O rosto do Diego passou do branco pro cinza. Marina, eu posso explicar? Pode mesmo? Me levantei da cadeira. Explica então como você escondeu de mim durante 2 anos um problema que afeta nosso casamento diretamente. Explica como você me deixou achando que o problema era meu. As lágrimas finalmente começaram a descer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era de alívio, de libertação. E você, querida irmãzinha? Me virei pra Lívia, que estava pálida e tremendo. Quer explicar de quem é esse bebê de verdade? Ela abriu e fechou a boca várias vezes, mas não conseguiu falar nada. Porque deixa eu te contar o que eu descobri nos últimos dias. Depois que vi vocês dois juntos, resolvi investigar um pouquinho melhor. Sabe o que é interessante? O Diego pode não conseguir ter filhos, mas ele tem um irmão gêmeo que consegue. O silêncio agora era ensurdecedor. Meu pai se sentou pesadamente na cadeira. Minha mãe levou a mão à boca. Ricardo, sussurrei o nome do cunhado. O Ricardo que vocês achavam que eu não sabia que estava na cidade. O Ricardo casado, pai de 2 crianças, que estava tendo um caso com você há 4 meses. Lívia desabou no sofá, as mãos tremendo. Como você descobriu? Ah, minha querida, quando você resolve investigar a própria família, descobre cada coisa. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Agora, se vocês me dão licença, eu vou sair da minha própria festa. Sintam-se à vontade pra continuar comemorando. Mas antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e Lívia, você vai precisar de toda a sorte do mundo quando a esposa do Ricardo descobrir sobre vocês. Saí de casa e fui direto pro carro da minha amiga Carla, que tinha ficado parada na porta durante toda a confusão de boca aberta. Entrei no banco do passageiro e só falei, me tira daqui. Ela nem questionou, ligou o carro e saímos. Durante o caminho todo, meu telefone não parava de tocar. Diego, Lívia, minha mãe, meu pai, todo mundo querendo explicações. Mas eu não estava pronta pra conversar ainda. Marina, pelo amor de Deus, me conta o que acabou de acontecer ali. Carla falou quando paramos num bar 24 horas. Foi aí que eu desabei. Contei tudo pra ela. A descoberta dos exames, o caso do Diego com a Lívia, a investigação que fiz sobre o Ricardo. Carla ficou me ouvindo em silêncio, só balançando a cabeça de vez em quando. Cara, você é uma detetive nata, ela disse no final. Mas me fala uma coisa, como você descobriu que era o Ricardo? Foi por acaso, na verdade. Tomei um gole da cerveja que ela tinha pedido pra mim. Lembra que semana passada eu comentei que tinha visto um carro igual ao do Ricardo na rua da Lívia? Eu até tirei foto porque achei coincidência demais. Lembro. Então, quando descobri sobre o Diego, resolvi mostrar a foto pra ele, só pra ver a reação. O desespero no rosto dele me disse tudo. Aí foi só juntar as peças. Lívia grávida, Diego infértil, Ricardo na cidade escondido da família. Carla riu, mas era um riso sem humor. Mana, sua família é mais complicada que novela mexicana. Ficamos no bar até umas 2 da manhã. Quando finalmente voltei pra casa, a festa já tinha acabado. Mas Diego estava me esperando na sala. Ele tinha aquela cara de quem chorou, os cabelos bagunçados, a camisa amarrotada. Marina, por favor, a gente precisa conversar. Agora não, Diego. Estou cansada, mas eu preciso explicar sobre os exames, sobre o tratamento. Explicar o quê? Me virei pra ele, sentindo a raiva voltar. Que você me enganou durante 2 anos? Que me deixou achando que eu tinha algum problema? Que transou com a minha irmã? Não foi assim que aconteceu. Então me explica como foi. Ele se sentou no sofá, passou as mãos no rosto. Quando descobri sobre a infertilidade, eu entrei em pânico. Pensei em te contar, mas você estava tão animada com a ideia de ter filhos. Eu não consegui quebrar seu coração. Então você preferiu quebrar meu coração transando com a Lívia? A coisa com a Lívia foi um erro, um momento de fraqueza. Eu estava me sentindo menos homem, sabe? E ela apareceu oferecendo, sei lá, validação. Eu ri, mas não tinha nada de engraçado na situação. Validação? Diego, você traiu nossa família toda, não só a mim. Eu sei que foi errado. Mas quando ela disse que estava grávida e que ia contar pra todo mundo que era meu, eu entrei em desespero. Tentei convencer ela a não fazer isso, mas peraí. O que ele tinha acabado de falar me atingiu como um raio. Ela te chantageou? Diego ficou em silêncio, mas o silêncio já era uma resposta. Meu Deus do céu, sentei na poltrona, processando. A Lívia te chantageou, e mesmo assim você não me contou a verdade? Marina, eu estava tentando proteger você. Proteger? Explodi. Você estava se protegendo. E sabe o que é pior? Vocês dois são tão burros que nem perceberam que eu podia muito bem já saber sobre sua infertilidade. Nesse momento, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Marina? Aqui é a Patrícia. Meu sangue gelou. Patrícia era a esposa do Ricardo. Patrícia? Como você conseguiu meu número? Sua mãe me passou. Marina, eu preciso conversar com você urgentemente. É sobre o Ricardo e sua irmã. Olhei pro Diego, que tinha ficado pálido ao ouvir o nome. Patrícia, olha, é complicado. Marina, eu sei de tudo. Eu sei que o Ricardo está aí no Rio há 2 meses. Eu sei sobre a Lívia. Eu sei sobre a gravidez. O que eu não sei é há quanto tempo você sabe. A voz dela estava
controlada, mas dava pra sentir a raiva por trás. Eu descobri hoje à noite. Perfeito. Então amanhã de manhã eu vou estar aí. E nós vamos ter uma conversinha bem interessante com sua irmãzinha. A ligação foi encerrada e eu fiquei olhando pro telefone tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Diego me olhava apavorado. Marina, o que a Patrícia disse? Que ela vem pra cá amanhã e que ela sabe de tudo. Naquela noite, nem eu nem Diego dormimos, porque a gente sabia que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Patrícia chegou às 9 da manhã em ponto. Eu estava tomando café quando a campainha tocou. E quando abri a porta, me deparei com uma mulher que eu mal reconheci. A Patrícia que eu conhecia das reuniões de família era sempre sorridente, delicada, educada. A mulher na minha porta tinha os olhos vermelhos, mas uma expressão de determinação que me deu um frio na barriga. Cadê ela? Foi a primeira coisa que disse. Patrícia, entra. Vamos conversar com calma. Marina, com todo respeito, não tem nada de calma nessa situação. Meu marido está tendo um caso com sua irmã há 4 meses. Ela está grávida dele. E ontem à noite, ela ainda teve a cara de pau de anunciar que o pai era o Diego. Cadê ela? Diego apareceu na porta da cozinha. E quando viu a Patrícia, ficou branco. Patrícia, eu posso explicar minha parte em tudo isso. Sua parte foi ser usado como bode expiatório, Diego. Você é um idiota, mas não é o vilão principal dessa história. Liguei pra Lívia, ela atendeu no terceiro toque, com uma voz rouca de quem tinha chorado a noite toda. Marina, olha, sobre ontem. Lívia, vem aqui em casa. Agora. Não quero falar com você agora. Estou. A Patrícia está aqui. O silêncio do outro lado da linha durou uns 10 segundos. Como assim a Patrícia está aí? Exatamente o que você ouviu. Ela sabe de tudo e quer conversar com você. Marina, eu não vou. Lívia, você vem aqui por bem, ou ela vai aí na sua casa. E garanto que vai ser bem pior se ela tiver que ir atrás de você. 20 minutos depois, Lívia tocou a campainha. Quando abri a porta, ela estava diferente também. O cabelo desarrumado, sem maquiagem, com uma cara de quem não tinha dormido nada. Oi, Patrícia. Ela falou baixinho quando entrou na sala. Oi, Lívia. A voz da Patrícia estava gelada. Senta. Lívia se sentou na ponta do sofá, como uma criança sendo repreendida. Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que eu não vim aqui pra fazer escândalo. Vim buscar informações. Lívia assentiu, sem conseguir olhar nos olhos dela. Há quanto tempo você está transando com o meu marido? Patrícia, eu. Há quanto tempo, Lívia? 4 meses. E você sabia que ele era casado? Sabia. Sabia que ele tinha 2 filhos pequenos? Sabia. Patrícia respirou fundo. Tá bom. E por que ontem você disse que o pai era o Diego? Foi aí que Lívia olhou pra mim, depois pro Diego, com uma cara de desespero total, porque o Ricardo disse que ia terminar comigo quando soube da gravidez. Disse que não ia largar a família por mim. Então você decidiu inventar que era do Diego? Eu entrei em pânico. Pensei que se eu dissesse que era do Diego, o Ricardo ia ficar com ciúme e ia assumir o bebê. Patrícia riu, mas era um riso amargo. Você tem 32 anos, Lívia. Não é uma adolescente. Como você pode ser tão ingênua? Eu estava desesperada. Desesperada. Patrícia repetiu. Sabe quem mais está desesperada? Eu. Sabe por quê? Porque descobri ontem que meu marido está gastando o dinheiro da educação dos meus filhos pra bancar apartamento e presente pra amante. Lívia arregalou os olhos. Ele não me contou isso. Claro que não contou. Homem casado nunca conta a verdade pra amante. Patrícia se levantou. Mas sabe o que eu vim fazer aqui mesmo? Te agradecer. Me agradecer? É, porque você me deu a desculpa perfeita pra fazer o que eu estava querendo fazer há anos. Patrícia abriu a bolsa e tirou uns papéis. Pedido de divórcio. Já está tudo preenchido. E sabe qual vai ser a alegação? Adultério com gravidez resultante. O que significa que ele vai sair dessa sem nada. Nem pensão ele vai conseguir pagar direito. Lívia ficou branca. Mas e o bebê? O bebê é problema seu e dele. Eu já falei com meu advogado. O Ricardo vai ter que pagar pensão alimentícia, mas não vai sobrar muito depois que eu terminar com ele. A realidade finalmente bateu na cara da Lívia. Ela começou a chorar. Patrícia, eu não pensei. Não, você realmente não pensou. Não pensou em mim. Não pensou nos meus filhos. Não pensou na sua própria irmã. Ela olhou pra mim. Marina, obrigada por me ligar ontem. E desculpa por toda essa confusão. Patrícia, espera. Me levantei. Você ligou pra mim ontem. Como você já sabia de tudo? Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ah, Marina, eu sei do caso há 2 meses. Estava só juntando provas pra garantir que o divórcio fosse do meu jeito. E saiu de casa, deixando todos nós em silêncio absoluto. Depois que Patrícia saiu, ficamos os 3 ali na sala, sem saber o que falar. Lívia chorava baixinho. Diego olhava pro chão e eu. Eu me sentia estranhamente em paz. Lívia, falei depois de uns minutos. Você precisa ir embora. Marina, por favor, a gente pode conversar. Não, não pode. Me levantei e peguei a bolsa dela. Você fez sua escolha quando decidiu transar com meu marido. Fez sua escolha quando decidiu me humilhar na frente da família toda. E fez sua escolha quando mentiu sobre a paternidade do seu filho. Mas eu sou sua irmã. Não, irmã não faz isso com irmã. Ela saiu ainda chorando e eu tranquei a porta atrás dela. Diego tentou se aproximar de mim. Marina, sobre nós. A gente pode tentar resolver. Diego, vou ser bem clara com você. Nosso casamento acabou no momento que você escolheu esconder sua infertilidade de mim. Tudo que veio depois foi só consequência. Mas a gente pode fazer terapia, pode tentar de novo. Pode nada. Sentei na poltrona, olhando pra ele. Sabe qual é a diferença entre você e a Lívia? Ela é uma pessoa ruim que fez coisas ruins. Você é uma pessoa fraca que tomou decisões ruins. Mas o resultado é o mesmo. Vocês dois me machucaram de um jeito que não tem volta. 3 meses depois, o divórcio foi homologado. Diego saiu de casa e foi morar num apartamento pequeno. Lívia teve que voltar pra casa dos nossos pais porque não conseguia se sustentar sozinha. Especialmente depois que Ricardo realmente ficou sem dinheiro por causa do divórcio turbulento com Patrícia. E eu finalmente consegui respirar. Comecei terapia, voltei a estudar, retomei contato com amigas que tinha perdido durante o casamento. Descobri que a vida sem mentiras é muito mais leve, mesmo quando é mais solitária. O bebê da Lívia nasceu há 2 semanas. É um menino lindo, igualzinho ao Ricardo. Meus pais me perguntaram se eu não queria conhecer meu sobrinho, mas eu disse que não. Talvez um dia, quando ele for grande o suficiente pra entender que os erros dos pais não são culpa dele. Lívia tentou me procurar algumas vezes, sempre com desculpas e pedidos de perdão. Mas algumas pontes, quando queimam, não tem conserto. A última vez que soube alguma coisa do Diego foi através da Carla, que me contou que ele está tentando um tratamento novo pra infertilidade. Espero que dê certo e que ele encontre alguém que mereça sua honestidade, se é que ele aprendeu a ser honesto. Hoje, quando olho pra trás, não sinto mais raiva, sinto gratidão, porque aquela noite horrível do meu aniversário me libertou de uma vida que era uma mentira. E me ensinou que às vezes, a melhor vingança é simplesmente se recusar a continuar participando do jogo dos outros. Agora, aos 36 anos, estou construindo uma vida nova. Uma vida onde eu não preciso investigar meu próprio marido, onde não preciso
preciso duvidar da minha própria irmã, onde não preciso fingir que está tudo bem quando não está. E sabe de uma coisa? Está sendo a melhor vida que eu já tive.